Boa noite. Boa noite. O ataque ao guardião da Constituição. O Supremo Tribunal Federal divulga imagens do vandalismo do dia 8 de janeiro. A Procuradoria-Geral da República denuncia 5 envolvidos nos ataques ao prédio da Câmara. E o Senado identifica mais 23 invasores do Congresso. O 4º suspeito de participação na execução de uma família se entrega à Polícia do Distrito Federal. Um inquérito da Polícia Federal apura suspeitas de genocídio e omissão de socorro aos Yanomami. O governo federal anuncia medidas para reduzir a necessidade de comparecimento de aposentados e pensionistas às agências onde recebem o benefício. Em visita ao Uruguai, o presidente Lula fala em fechar acordo entre Mercosul e União Europeia antes de negociar com a China. E Alemanha e Estados Unidos decidem enviar tanques de guerra modernos para a Ucrânia se defender da Rússia. O Jornal Nacional está começando. Estados Unidos e Alemanha confirmaram nesta quarta-feira que vão enviar tanques de guerra modernos à Ucrânia. É um dos tanques mais poderosos do mundo. O Leopard 2 se destaca pela agilidade e é usado por vários exércitos europeus. A Alemanha, fabricante do equipamento, anunciou o envio de 14 deles para a Ucrânia e autorizou que países parceiros façam o mesmo. Uma decisão histórica, declarou o ministro alemão da Defesa. Mas na avaliação de autoridades russas, esse é um passo perigoso. O embaixador da Rússia em Berlim falou que a medida eleva o conflito a um outro nível. O porta-voz do Kremlin chamou o plano de absurdo e desastroso. E falou que todos os tanques doados pelo Ocidente vão ser destruídos. Diante do aumento da tensão, o primeiro-ministro da Alemanha pediu no parlamento confiança. Olaf Scholz ressaltou que o apoio vai ser possível sem o risco de colocar o país na direção errada. A decisão ganhou respaldo de vários integrantes da OTAN. O primeiro-ministro aqui do Reino Unido pediu aos aliados que intensifiquem o apoio nas próximas semanas. E alguns países, como Polônia e Finlândia, já anunciaram que também vão doar para a Ucrânia o mesmo modelo de tanque. Nas últimas semanas, as autoridades daqui da Casa Branca passaram dias e noites negociando com os aliados. Nesta manhã, o presidente Joe Biden conversou com os líderes de Alemanha, França, Reino Unido e Itália. E depois veio pessoalmente dar a notícia de que vai enviar 31 dos tanques mais avançados do mundo para a Ucrânia. O presidente afirmou que os tanques vão ajudar Kiev a se defender no longo prazo e reforçou que os aliados da OTAN estão unidos para apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos resistiu por meses em fornecer os tanques Abrams porque são difíceis de serem transportados, usados e mantidos. Os militares americanos vão treinar as forças da Ucrânia fora do território ucraniano para operar o equipamento. E apenas daqui a alguns meses, esses tanques vão estar prontos para ocupar a linha de frente no campo de batalha. Volodymyr Zelensky agradeceu ao presidente Biden e ao primeiro-ministro Scholz. Disse que é um importante passo em direção à vitória. Hoje, o mundo livre está unido com o objetivo comum de libertar a Ucrânia. O 4º suspeito de participar da chacina de 10 pessoas de uma família do Distrito Federal se entregou hoje à polícia. Investigadores encontraram as digitais de Carlomando Santos Nogueira no cativeiro onde a família foi mantida refém e nos carros usados por outros criminosos. Ontem à noite, um adolescente de 17 anos foi apreendido e, segundo a polícia, confessou participação no sequestro. Ele disse que recebeu R$2.000 para vigiar a família no cativeiro. Como não havia mais a situação de flagrante, nem mandados válidos contra o rapaz, ele foi liberado. O delegado responsável pelo caso pediu a internação provisória do adolescente e ele continua em liberdade, aguardando a decisão da justiça. Até agora, 4 pessoas foram presas suspeitas de participar do sequestro e morte das 10 pessoas de uma mesma família. As primeiras vítimas foram encontradas no dia 13 de janeiro, carbonizadas dentro de um carro. Eram a cabeleireira Elisamar da Silva e os 3 filhos. Desde então, outros 6 corpos foram encontrados pela polícia. Os últimos 3 estavam dentro de uma cisterna.
A principal linha de investigação da polícia é que o crime tenha motivação financeira. A polícia investiga também se outras pessoas participaram dos crimes. O advogado da família da cabeleireira Elisamar disse que os parentes dela estão sofrendo ameaças. Estão com medo, sim. Eu não posso falar sobre o teor da ameaça porque pode interferir nas investigações. Há indícios que eles sofreram ameaça, eles estão muito com medo. São pessoas de poucos recursos que realmente precisam da proteção do Estado e uma resposta enérgica e rápida do Judiciário. Homenagens e manifestações lembraram hoje os 4 anos da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Parentes e amigos dos 270 mortos participaram de uma missa. Depois, soltaram balões no mesmo horário em que a barragem se rompeu. Em Belo Horizonte, manifestantes pediram ações de reparação nos rios afetados pelos rejeitos. A Vale declarou que começou em 2019 o plano de recuperação da bacia do rio Paraopeba, com valor estimado em 5 bilhões de reais. Uma mina de ouro abandonada no século XVIII reapareceu depois de um acidente na cidade histórica de Ouro Preto. A família que morava nesta casa teve que sair depois que a área do quintal desabou. A moradia fica num bairro regularizado na serra que circunda a cidade histórica de Ouro Preto. E é justamente o encontro da história com períodos de muita chuva que explica uma situação de risco habitacional que vem preocupando as autoridades locais. O buraco que se abriu e afundou parte dessa casa revelou logo abaixo uma mina abandonada que os estudiosos acreditam ser do século XVIII. Foram muitas as minas subterrâneas abertas nesta região durante o ciclo do ouro. Bairros como este aqui surgiram séculos depois sobre um terreno oco em determinados pontos. Mais adiante, nesta mesma rua, ano passado, por pouco, uma outra casa também não foi engolida. Um ano atrás, também no mês de janeiro, uma cratera de 6 metros de profundidade se abriu para uma galeria de 14 metros de extensão. Os bombeiros exploraram o caminho subterrâneo. O professor da Universidade Federal de Ouro Preto, Hernani Mota, também estava lá. Ele já registrou a existência de mais de 170 minas na serra da cidade histórica. Essas minas foram operadas no passado. E é natural a fadiga do teto, das paredes laterais. É natural que ocorra a fadiga disso. Ainda mais num período de chuva. Então você satura, perde a resistência mecânica e abate. São inúmeras as minas subterrâneas que oferecem um risco sério e iminente aí às obras de superfície, à infraestrutura urbana. A boca da mina que se abriu diante de uma casa ano passado, hoje está fechada. A estrutura do terreno foi reforçada. O estudo da UFOP é compartilhado com a prefeitura da cidade. Um mapa das minas pode ajudar a Defesa Civil a evitar tragédias. A partir do mapeamento em mãos, a Defesa Civil poderá então propor medidas, seja medidas de segurança local para aquela família que ali mora, seja medidas de engenharia propriamente ditas para que seja fortalecida a estrutura daquelas construções nesse local. Vamos ver como fica o tempo amanhã? Boa noite, Eliana Marques. Boa noite, Renata, Bonner, e também para você. Porto Alegre ainda deve ser a capital mais quente do Brasil, com 37 graus. Acima dos 34 de Boa Vista, dos 33 de Campo Grande e dos 32 de Rio Branco, de Salvador e do Rio de Janeiro. São Paulo pode ter calor igual ao de Teresina e de Cuiabá, 30 graus. Curitiba, que normalmente é a mais fria, tem previsão de 28 graus e fica mais abafada do que Brasília, com 26. Na capital federal, a temperatura sobe menos porque tem possibilidade de chover a qualquer hora e com muita chuva, 40 milímetros. Em Palmas e em Belém, mais ainda, 50 milímetros, com máxima de 29 graus. Em São Luís, 30 graus, com 40 milímetros. Há possibilidade de temporal em toda essa área, que inclui o oeste do Piauí e da Bahia, grande parte de Mato Grosso, também de Minas Gerais e do Espírito Santo.
O Sudeste tem a maior probabilidade de inundações e de deslizamentos, segundo o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. A cor amarela indica risco moderado e a laranja, risco alto. No caso das enchentes, as áreas mais suscetíveis são as regiões de Belo Horizonte e do Vale do Rio Doce, em Minas, e as cidades capixabas. Na análise dos deslizamentos, o Espírito Santo tem o maior risco. E a Defesa Civil do Estado já contabilizou mais de 1.800 pessoas desabrigadas ou desalojadas. Em Vitória, o dia começa com 22 graus e os termômetros chegam aos 27. Em BH, frio de 16 graus de manhã, com subida até 27 graus também. Pancadas de chuva mais isoladas são esperadas nas áreas em verde, inclusive no Rio de Janeiro. Tempo firme do noroeste do Amazonas ao oeste do Amapá, do interior do Rio Grande do Norte ao leste da Bahia, no litoral gaúcho, no sul de Minas, em grande parte de São Paulo, no sul de Mato Grosso do Sul e até o norte de Santa Catarina. Florianópolis, João Pessoa, Recife e Porto Velho vão ter mais sol do que chuva. Só que até o fim do mês volta a chover bastante na divisa do norte com o centro-oeste. Tem mais chuva prevista para Minas e para o Espírito Santo. Já no Nordeste, no Rio, em São Paulo e na maior parte da região sul, pancadas de chuva de verão mais localizadas. Até amanhã, Renata Bonner. A gente volta a se falar amanhã. Obrigada, Eliana. A seguir, um inquérito da Polícia Federal apura suspeitas de genocídio e omissão de socorro aos Yanomami. O STF divulga imagens do ataque de golpistas. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar suspeitas de genocídio e omissão de socorro aos indígenas Yanomami. Segundo o Ministério Público Federal, o IBAMA tinha um plano para retirar os garimpeiros ilegais das reservas indígenas em 6 meses, mas ele nunca foi executado. Os técnicos do IBAMA fizeram o plano no fim do primeiro semestre do ano passado e entregaram para então governo Jair Bolsonaro executar. Ele previa uma ação de pelo menos 6 meses na terra indígena. Durante parte do ano, quando chove menos, os garimpeiros dependem basicamente de 3 rios para chegar às áreas de extração: o Urariquera, o Mucajaí e o Catrimani. Técnicos do IBAMA calcularam que, fechando o acesso ao mais utilizado por eles, o Urariquera, e colocando uma base de fiscalização, em uma semana os garimpeiros ficariam sem comida e sem combustível. Restariam as pistas de pouso clandestinas. E aí o plano incluía a base do Pelotão Especial de Fronteira do Exército, a pouco mais de 40 quilômetros dos principais garimpos. Aviões deveriam, então, sobrevoá-los diariamente, impedindo o transporte de combustível, suprimentos e cargas, e assim inviabilizando as operações. Procuradores do Ministério Público Federal de Roraima que tiveram acesso ao plano dizem que nada saiu do papel. Esse plano foi realizado, inclusive, tivemos em conversa com o IBAMA para a elaboração de um plano mais robusto, mas jamais esse plano foi aplicado. Muito pelo contrário, diversas vezes a coordenação do IBAMA, ou o IBAMA em Brasília, impediu que houvesse uma logística adequada para fazer essas operações. Pelo menos 20 mil garimpeiros ocupam hoje ilegalmente a terra indígena Yanomami. Em outubro de 2018, quando o Instituto Socioambiental iniciou o monitoramento, a área destruída pelo garimpo era de 1.200 hectares. Em dezembro do ano passado, chegou a 5.000 hectares, um aumento de 300%. Nos últimos anos, houve uma espécie de afrouxamento das políticas de proteção territorial, né, na terra Yanomami. Então, bases de proteção que deveriam ter sido garantidas sua manutenção ou mesmo instaladas, ainda que com decisões judiciais favoráveis para que isso fosse feito, não foram instaladas, né? E também uma espécie de corrida para poder tentar, com a expectativa de regulamentação, de tentar ocupar o espaço para que num momento, no futuro, aquilo seja regularizado e a pessoa já está ali operando e tal. O Ministério do Meio Ambiente declarou que a gestão anterior restringiu as ações de fiscalização e que está planejando o retorno intensivo das operações. O IBAMA não respondeu e nós não conseguimos contato com o ex-presidente Bolsonaro. O Jornal Nacional teve acesso ao local em que a Força Nacional do SUS está atendendo os Yanomami.
Essas são as primeiras imagens liberadas pelo Ministério da Saúde do atendimento aos indígenas Yanomami na Casa de Saúde Indígena em Boa Vista. É a Força Nacional do SUS que, com 12 profissionais, está atuando na capital. Uma lista de voluntários para reforçar o trabalho dessa Força Nacional de Saúde já chega a 30 mil nomes. As inscrições começaram no domingo. A CASAI deveria abrigar no máximo 300 indígenas, mas segue atendendo hoje pelo menos 700. O hospital de campanha da Força Aérea foi montado e deve começar a funcionar ainda essa semana. Dentro da reserva, os indígenas relatam uma situação de completo abandono, de muita gente doente, com indígenas desnutridos, com pneumonia, malária e sem atendimento. Não tinha muito assim de medicamento suficiente, não tem estrutura boa, não tinha assim abastecimento de remédios na terra Yanomami. Então isso faltou bastante nesse de enfraquecimento de apoio o governo federal como o Distrito Yanomami e Ecuana, e que está cuidando da assistência de saúde. A crise humanitária dos Yanomami era um problema anunciado. O Jornal Nacional teve acesso a uma recomendação de 2021 do Ministério Público Federal em Roraima, endereçada ao Ministério da Saúde, ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde, à Secretaria Especial de Saúde Indígena e à coordenação do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. O documento reforça os dados do Distrito Sanitário Yanomami. Já em 2021, pelo menos 52% das crianças Yanomami possuíam algum grau de desnutrição. E mostra ainda a redução no número de profissionais médicos à disposição do Distrito Yanomami. Eram 21 em 2019, 20 em 2020, 16 em 2021, chegando a ter apenas 12 médicos atuando, praticamente metade do número considerado ideal. O procurador do Ministério Público Federal em Roraima, Alisson Marugal, falou sobre a tentativa do governo federal de esconder a gravidade da situação na terra indígena. A Secretaria de Saúde Indígena, que naquele momento impedia que os Yanomami levassem a imprensa ao seu território para denunciar a situação de calamidade pública, né? Havia uma tentativa de ocultar o problema que o Ministério da Saúde sabia que era bastante grave. Nós não conseguimos contato com a gestão anterior do Ministério da Saúde. A crise sanitária também afeta indígenas de outros estados, como Tocantins e Mato Grosso. Tamires Tixiuenona Carajá tinha 3 anos. Ela estava com pneumonia e morreu durante uma crise de asma, dentro de uma canoa no meio do rio Araguaia, enquanto a família buscava socorro. A pequena indígena vivia na aldeia Fontoura, na Ilha do Bananal, na divisa entre o Tocantins e o Mato Grosso. O local não tem posto de saúde e o atendimento é feito de forma itinerante pelos profissionais. A Tamires morreu sem assistência médica, né, do médico que é da saúde indígena, da enfermeira que é da saúde indígena. Do outro lado do rio, no Mato Grosso, a aldeia São Domingos tem um casebre que serve como unidade de saúde improvisada. Há um mês, Fiuk Baiueru Carajá, de 1 ano e 7 meses, morreu de infecção intestinal, também sem receber atendimento. Já tem meses, semanas que não tem enfermeiro, doutor, que vem dar pelo menos assistência, né? Atendimento, que é do básico, nem isso eles não estão fazendo. Nos últimos meses, outras 2 crianças indígenas morreram na mesma região. O Taí Cureheru Ini, da aldeia Macaúba, tinha pneumonia. Numa aldeia do povo Tapirapé, João Miguel tinha hipoglicemia e precisava de tratamento contínuo. Também não resistiu. A dificuldade de acesso e as longas distâncias são os principais problemas na Ilha do Bananal. Mas não são os únicos obstáculos para garantir o direito dos povos indígenas ao atendimento de saúde. Mesmo nos territórios com boas estradas, as lideranças contam que faltam medicamentos, especialistas, exames e até combustível para as ambulâncias. Em Tocantinópolis, divisa entre o Tocantins e o Maranhão,
O Agostinho, do povo Apinagé, conseguiu vaga em um hospital no dia 20 de janeiro. Mas, segundo a mãe dele, até agora, nenhum exame foi feito para diagnosticar qual problema de saúde ele enfrenta. Preocupado com meu filho e sofrendo junto com meu filho. A saúde indígena é administrada em distritos sanitários chamados de DICEI. Uma enfermeira que trabalha em um deles e que pediu para não ser identificada, denunciou as condições de trabalho. Nesses últimos meses do último ano, a gente sofreu porque começou a ter cortes, a fracionar as aquisições, a não descentralizar recursos. Tem DICEIs que estão nessa altura de janeiro sem salário. Tem DICEIs sem energia por conta do corte de orçamento do governo passado. Então tudo isso é muito difícil. O Ministério da Saúde declarou que vai investigar as mortes, assim como a assistência que tem sido prestada aos indígenas na região. O governo federal anunciou mudanças para reduzir a necessidade das provas de vida presenciais de aposentados e pensionistas. As novas regras, publicadas no Diário Oficial, foram assinadas pela presidente substituta do INSS, Larissa Andrade Mora. A partir de agora, o INSS passa a ser o responsável por comprovar se a pessoa está viva. O objetivo é evitar cenas como essa. O segurado não vai precisar mais ir obrigatoriamente à agência bancária onde recebe o benefício para provar que está vivo. A comprovação vai ser feita por um cruzamento de dados cadastrados no próprio INSS, do governo e de órgãos parceiros. A declaração de imposto de renda, a contratação de crédito consignado ou os atendimentos no SUS, como a vacinação, por exemplo, podem servir como prova de vida. Vai funcionar assim, de acordo com o INSS. Uma pessoa toma uma vacina contra a gripe num posto de saúde e, ao receber essa informação, o INSS tem um indicativo de vida do beneficiário, que servirá para compor um pacote de informações registradas ao longo do ano. Quando o total de ações ao longo do ano registradas nas bases de dados parceiras for suficiente, o sistema considerará a prova de vida realizada, garantindo a manutenção do benefício até o próximo ciclo. Desta maneira, o INSS pretende fazer a comprovação automática de vida de 17 milhões de pessoas este ano. Por causa da pandemia, a prova de vida ficou suspensa por 3 anos. A comprovação continuará sendo no mês do aniversário. E o segurado poderá conferir no site do INSS, no aplicativo ou na central de atendimento a data da última confirmação de vida feita pelo INSS. A coordenadora geral de pagamento de benefícios diz que, em último caso, o INSS pode ir até a casa do segurado. A partir da competência de aniversário do beneficiário, o INSS tem 10 meses para localizar esse beneficiário através de batimentos de diversas bases. Não sendo localizado, a gente vai notificar esse beneficiário através de notificação bancária ou meu INSS 135, para que esse beneficiário possa realizar qualquer uma das fontes de informação do INSS. E aí, a partir disso, ainda não sendo localizado, o INSS vai até a residência desses beneficiários para poder fazer a comprovação de vida. O Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou hoje, por unanimidade, Aloysio Mercadante como presidente da instituição. O presidente Lula anunciou Mercadante para a presidência do BNDES no dia 13 de dezembro. Ele foi ministro da Ciência e Tecnologia, da Educação e da Casa Civil durante os mandatos de Dilma Rousseff. O presidente Lula esteve hoje no Uruguai numa tentativa de preservar o Mercosul. E que o governo uruguaio está em negociações diretas com a China para um acordo de livre comércio. Lula chegou em Montevidéu no fim da manhã e foi direto para a residência oficial. Ele e a primeira-dama, Janja da Silva, foram recebidos pelo presidente uruguaio, Luiz Lacalle Pou, e a vice, Beatriz Arrimon. Em 40 minutos de conversa, eles trataram de projetos de infraestrutura. A modernização do aeroporto na cidade de Rivera, na fronteira com o Brasil, a construção de uma ponte sobre o rio Jaguarão, no Rio Grande do Sul, e da hidrovia de Lagoa Mirim, para escoar cargas entre os dois países. Mas o principal assunto foi o Mercosul. Lula já tinha se encontrado com Lacalle Pou na cúpula da CELAC em Buenos Aires e fez questão de vir a Montevidéu para convencer o presidente uruguaio a não avançar sozinho em um acordo com a China. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participaram da reunião. O Brasil considera que um eventual acordo comercial de Montevidéu com Pequim por fora é uma ameaça,
pode inviabilizar o Mercosul. Os sócios Brasil, Argentina e Paraguai já reclamaram das tratativas individuais do Uruguai, porque consideram que é um desrespeito às regras do bloco. O argumento é que todo e qualquer acordo tem que ser coletivo e respeitar a tarifa externa comum, um padrão que estabeleceu a União Aduaneira em 1994. Funciona assim: para comprar um produto fora do Mercosul, a mesma tarifa de importação vale para todos os países integrantes. O percentual da TEC varia a depender do produto e ainda tem exceções, de acordo com necessidades específicas. Mas todos os sócios estão sujeitos à mesma cobrança tarifária. Se o Uruguai fechar negócio individualmente com a China, quebra o combinado. O Mercosul não tem uma negociação em bloco com a China. Já a negociação do Uruguai com os chineses começou em julho do ano passado. Lacage-Pou disse que os estudos de viabilidade do acordo com a China estão avançados e que o Uruguai vai se abrir para o mundo, melhor ainda se for com o Mercosul. E anunciou a criação de uma equipe técnica Uruguai-Brasil para tratar do assunto. Nós pertencemos ao Mercosur e temos essa vocação incambiada. Moderno, flexível e aberto ao mundo. O presidente Lula disse que está totalmente de acordo com o apelo uruguaio de uma modernização do Mercosul, mas que antes de um acordo com a China, o mais urgente para o Mercosul é fechar o acordo com a União Europeia. Em 2020, os europeus travaram as negociações e atribuíram como um dos fatores o aumento da devastação de florestas no Brasil. Quero dizer ao presidente e à imprensa uruguaia Quiero decirle al presidente, así como a la prensa uruguaya, que lo que nos reclama el presidente Lacalle são mais que justos. O que precisamos fazer para modernizar o Mercosul? ¿Y qué necesitamos nosotros hacer para modernizar el Mercosur? Queremos sentar à mesa, primeiramente, com nossos técnicos. Primeramente necesitamos sentarnos para hablar, discutir con nuestros técnicos. Depois com nossos ministros. Enseguida con nuestros ministros. E finalmente com os presidentes. Finalmente con los presidentes. Para que a gente possa renovar aquilo que for necessário renovar. Terceiro, é urgente e necessário que o Mercosul faça o acordo com a União Europeia. Lula lembrou que a China é o principal parceiro comercial do Brasil, mas que mesmo assim defende uma negociação em bloco do Mercosul com os chineses. Eu disse ao presidente Lacalle e tenho dito aos meus ministros e o que disse ao presidente Lacalle e é que nós vamos intensificar as discussões com a União Europeia e vamos firmar esse acordo com a União Europeia e firmar este para que a gente possa discutir apenas um possível acordo China e Mercosul. À tarde, o presidente recebeu da prefeita de Montevidéu, Carolina Cossi, um troféu pela atuação em defesa do meio ambiente e visitou o amigo, o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica. O Supremo Tribunal Federal divulgou imagens dos ataques de golpistas no dia 8 de janeiro. Elas mostram a destruição criminosa do prédio e a falta de ação de policiais militares. As imagens foram feitas por um drone operado pela Polícia Judicial, que fazia segurança do prédio do Supremo Tribunal Federal. A câmera mostra primeiro os bolsonaristas radicais na altura do Congresso Nacional. Era pouco antes das 3 da tarde. Logo depois, 5 carros da tropa de choque da Polícia Militar chegam a um ponto fundamental para a contenção dos vândalos. Antes da descida que dá acesso à Praça dos Três Poderes. Os policiais fazem uma barreira voltada para o Congresso. A essa altura, mais veículos da tropa de choque estão estacionados ali. Inclusive um ônibus e um caminhão blindado Centurion, que tem lançadores de gás lacrimogênio e spray de pimenta, além de jatos d'água para dispersar multidões. Em nenhum momento as imagens mostram o Centurion em ação. Os terroristas vão se aproximando da barreira de PMs. A multidão se aglomera em maior número. Muitos golpistas se protegem debaixo de uma grande bandeira. Um outro carro da polícia chega, vindo da Praça dos Três Poderes. Um policial desce, conversa com os colegas, volta para o carro, que retorna e vai em direção ao STF. Antes de seguir, para. O mesmo policial desce e se dirige ao grupo da tropa de choque como quem dá uma ordem. Imediatamente, os policiais entram nos carros e começam a deixar o local. Um dos ônibus e o caminhão Centurion se posicionam no início da descida para o Supremo. Fazem uma barreira como se fossem evitar que os vândalos avançassem. Durante alguns minutos,
eles de fato ficam parados, não avançam. Ali é um ponto estratégico, o mais propício para conter os golpistas. Não há como seguir pelo lado direito porque um vão, com altura de 10 metros, impede a passagem. Pelo lado esquerdo, há uma escada que não está ocupada pelos policiais. Muitos aguardam no estacionamento, que fica ao lado do STF. Conversam, fazem imagens, mas não entram em formação. Alguns vândalos usam a escada tranquilamente para descer. Não são barrados em nenhum momento. Pouco depois, os policiais liberam a passagem de todos. Não há mais barreira para evitar que os golpistas avancem. A essa altura, a Polícia do Supremo já havia convocado todo o efetivo para defender o prédio. Chamou também policiais de outros tribunais, mas o número era insuficiente. A Polícia Judicial se posiciona em maior número na parte da frente do STF. Alguns PMs se juntam a eles. Não são da tropa de choque. Estão sem capacete, escudo e máscaras. A Polícia Judicial busca equipamentos extras para emprestar aos PMs. Essa imagem mostra um segurança do STF descendo com 2 capacetes para entregar a eles. As imagens mostram que os primeiros vândalos chegam pela parte lateral do prédio sem serem contidos pela PM. Um deles, com máscara, lidera um grupo que tenta quebrar a grade de proteção. Outros se juntam à sanha destrutiva. Os policiais lançaram granadas de efeito moral e de gás lacrimogênio, mas a área ampla e o vento, que soprava em direção ao STF, reduziam o efeito das medidas de contenção. A Polícia Judicial segue na resistência aos vândalos para tentar dispersá-los, inclusive com balas de borracha, mas eles não recuam. As 2 linhas de contenção da PM seguem paradas, sem ação. Às 3h28, as câmeras do Supremo flagraram o esforço dos golpistas para quebrar as vidraças e invadir o prédio. Eles usam gradis, pedaços de ferro, pedras. Se jogam contra a vidraça. A película anti-arrombamento dos vidros resiste por um tempo, mas não consegue evitar o pior. Exatamente às 3h40 da tarde, quase 1 hora depois da invasão do Congresso, os vândalos também conseguem entrar no Supremo. Foi naquele ponto ali, perto da escada, a poucos metros do plenário, onde os ministros realizam as votações, que eles avançaram para destruir quase tudo. O prédio ainda está em obras e a área isolada por questão de segurança. Esse golpista de camisa amarela e máscara mostra que sabia exatamente o que fazer. Ele tira a mangueira de incêndio e aciona a água. Um outro homem carrega extintores de incêndio. Esse outro golpista começa a quebrar os armários onde os ministros do Supremo guardam as togas. Logo depois, um golpista quebra a câmera, um procedimento que os vândalos adotaram durante toda a invasão. Um homem de azul e com uma luva branca exibe a réplica da Constituição, que fica exposta no Salão Branco do Supremo. Ele apareceu em outro vídeo exibindo o exemplar do lado de fora do STF. O vândalo foi identificado e denunciado pela Procuradoria-Geral da República. A Polícia Judicial apura se o homem que aparece nesta imagem, usando uma camiseta do ex-presidente Jair Bolsonaro, é o mesmo que quebrou um relógio do século XVII no Palácio do Planalto e está preso. Pelo outro lado do Supremo, o primeiro vândalo consegue entrar no plenário, filmando tudo com o celular. O grupo vai aumentando. Quando muitos estão no local, começa a quebradeira. A área onde os ministros se sentam durante as sessões é a mais visada pelos golpistas. Além de mexer nos móveis, eles atiram as cadeiras, destroem os livros. Um golpista tenta colocar fogo no plenário, junta um papel e chega a acender a chama. Felizmente, o incêndio não vai adiante. Outro homem usa um extintor para derrubar uma fileira de cadeiras. Um homem chega ao plenário com a mangueira de incêndio e começa a molhar tudo. Estratégia para destruir e também reduzir o efeito do gás lacrimogênio que entrava pelas janelas quebradas. O plenário ficou inundado. Em todos os locais, os vândalos estão atentos para as câmeras de segurança. Esse homem atira uma maca contra o equipamento e, no mesmo instante, as imagens somem. O grupo sobe as escadas. No segundo andar, chegam no acesso ao Salão Nobre, onde são recebidas autoridades. Um golpista com o rosto escondido com uma bandeira do Brasil se aproxima de 2 bustos. Incentivado por outro vândalo, empurra o de Epitácio Pessoa. Na sequência, tenta derrubar o segundo, da República. Um outro terrorista o ajuda e juntos destroem o busto e os apoios. A Polícia Judicial se concentra para evitar que os vândalos cheguem ao anexo 1 do Supremo e aos gabinetes dos ministros.
8 golpistas foram presos tentando acessar essas áreas. Entre eles, o que roubou e vestiu uma das togas dos ministros. Por volta das 4 da tarde, chegou o reforço ao Supremo. A Polícia Judicial, o Comando de Operações Especiais da Polícia Federal e o BOP da Polícia Militar começam a empurrar os vândalos para fora do prédio. A área só foi totalmente liberada no início da noite. A Polícia Militar do Distrito Federal não deu retorno ao nosso contato. O homem que apareceu erguendo uma réplica da Constituição foi preso hoje em Varginha, no sul de Minas Gerais. 4 dias depois dos ataques, Marcelo Fernandes de Lima se apresentou à delegacia e devolveu a réplica. Mas o pedido de prisão só foi emitido depois e Marcelo passou 10 dias foragido. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal as primeiras denúncias contra vândalos que invadiram o prédio da Câmara dos Deputados. A PGR pede que os 5... decretou a intervenção federal na segurança pública do DF. Sandro Avelar já ocupou a função de 2011 a 2014 e foi diretor executivo da Polícia Federal por 2 vezes. A seguir, mais 2 atrações do Festival The Town, em São Paulo. E o Palmeiras, de novo, campeão da Copinha. O Palmeiras venceu o América Mineiro e conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo 2º ano consecutivo. Juan Ribeiro, na pequena área, marcou o primeiro gol do jogo para o Palmeiras. Renato Marques empatou de pênalti. E nos acréscimos, aos 47 do segundo tempo, Patrick fez o gol do título. Palmeiras 2, América Mineiro 1. São Paulo, a cidade de São Paulo, comemorou hoje 469 anos. Vários eventos celebraram a data. De manhã, teve missa na Sé. No mercado municipal, a comemoração foi com o bolo de cerca de 1 tonelada, feito no formato da cidade e coberto de frutas. Shows de artistas de todas as regiões do Brasil lotaram o Anhangabaú. Meu amor era rio. E o festival The Town anunciou mais 2 atrações do evento de estreia em setembro, em São Paulo. O rapper americano Post Malone vai encerrar a primeira noite do festival no Autódromo de Interlagos. Também foi confirmada a apresentação dos Racionais MCs com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis. O festival The Town vai ser nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro. O Jornal da Globo é depois de Cinema do Líder. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, do canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Barcelona e Real Sociedad pelas quartas de final da Copa do Rei da Espanha. E nesse vídeo você vai ficar informado e vai saber tudo sobre essa partida. As principais e últimas notícias da equipe do Barcelona e também as últimas informações da equipe do Real Sociedad. O Barcelona, que eliminou o Celta na oitava de final, chega confiante para tentar passar para a semifinal. Já o Real Sociedad, que vem muito bem no Campeonato Espanhol e eliminou o Mallorca nas oitavas de final da Copa do Rei, vai tentar hoje eliminar o Barcelona. Então, se você é torcedor do Barcelona ou torcedor do Real Sociedad, eu faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta embaixo o seu palpite, porque nesta quarta-feira se inicia mais uma etapa da Copa do Rei da Espanha. Barcelona e Real Sociedad se enfrentam pelas quartas de final da competição, jogo marcado para acontecer às 5 horas da tarde, no horário de Brasília, no estádio do Camp Nou. O Barcelona vive um bom momento na temporada, com a recente conquista da Supercopa da Espanha em cima do seu maior rival. A equipe chega às quartas de final da Copa do Rei com autoestima em seu maior nível. Para chegar às quartas de final da competição, a equipe da Catalunha fez 2 partidas. Venceu o Intercity e o Celta. A equipe busca seu 32º título da competição e é uma das equipes favoritas para conquistar a taça. Mas o caminho para o Barcelona não deve ser fácil.
pois pela frente a equipe enfrenta o Real Sociedad, e é uma das equipes que vem muito bem no Campeonato Espanhol, e que na Copa do Rei não é diferente. Importante dizer que em 28 partidas disputadas pela equipe na temporada, a equipe conseguiu vencer 21 e fez 49 gols. Para chegar até as quartas aí de final, passou por 4 times. Venceu o Casalegas, o Coria, o Logroñés e o Mallorca. Provável escalação hoje da equipe do Barcelona deve ter então Ter Stegen, Araújo, Sergi Roberto, Christensen, Jordi Alba, Pedri, De Jong, Gavi, Dembélé, Lewandowski e o Rafinha. Já a provável escalação da Real Sociedad deve ter Remiro, Zubeldia, Lenormand, Elustondo e Rico, Laramendi, Marin, Silva e Mendes, Sorloth e Kubo. O Barcelona começou já jogando a segunda fase da Copa do Rei e, como a gente já disse, passou pelo Intercity pelo placar de 4-3. Os gols do Barcelona foram marcados por Araújo, Dembélé, Rafinha e Ansu Fati. Pelo lado do Intercity, o Soldevila fez os 3 gols. Aí depois, nas oitavas de final, o Barça goleou o Celta pelo placar de 5-0. Gols de Rafinha, 2 do Lewandowski, Ansu Fati e Kessié. Já a Real Sociedad começou desde a primeira fase. Na primeira fase, fez 4-1 no Casalegas. Os 4 gols foi gol do Navarro, 2 do Sorloth e 1 do Merino. Pelo lado do Casalegas, Sanches fez o gol. Aí na segunda fase passou pelo Coria por 5-0. Gols também de Navarro, Cho, Mendes e 2 do Caricarabu. E nas oitavas de final passou pelo Mallorca pelo placar de 1-0, jogando em casa. O gol foi marcado por Robert Navarro. Então é isso aí, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo. Que vença o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.